Hello there, welcome! O nosso desafio da aula de hoje será aprender de uma vez por todas a diferença entre discurso direto e indireto na língua inglesa, direct and indirect speech. Quem é que nunca se confundiu ao estudar esses dois tipos de discurso? Quando eu utilizo o discurso direto, eu reporto aquilo que alguém disse de uma forma que eu não modifico a fala original da pessoa que disse. Quando eu uso o discurso indireto, eu vou reproduzir a frase que a pessoa disse, só que ao reproduzir a fala, eu não vou dizer exatamente com as mesmas palavras que a pessoa disse. Obviamente que se eu for reproduzir não utilizando as mesmas palavras que a pessoa disse na situação real de fala, eu terei de fazer alguns ajustes, eu terei de fazer algumas adaptações. Em primeiro lugar, eu precisarei fazer adaptações no que tange ao tempo verbal. Em segundo lugar, eu terei de fazer adaptações porque quando a pessoa diz em primeira pessoa, lá na situação de fala, ao reportar o discurso, eu não posso usar eu, porque aí fica parecendo que eu que estou reproduzindo o discurso quem disse, quando na verdade foi ela, foi ele quem disse. Então, geralmente eu vou trocar as pessoas ou os sujeitos que falam, nas frases, porque eles precisarão ser ajustados uma vez que eu irei reproduzir tais discursos. Vamos ver os exemplos. Na frase she said, olha só, I am, eu estou, sad today, estou triste hoje. Bom, isso é o discurso direto. Quando eu tenho discurso direto? Quando eu tenho a fala real, a fala literal da pessoa. Quando eu vou reportar isso para outra pessoa, eu vou estar em um outro ambiente, em um outro dia, uma outra ocasião, eu vou dizer então que ela disse que estava triste naquele dia. Quem disse eu estou triste é uma mulher. É usado aí o pronome ou o sujeito she. Bom, outro ponto, o meu verbo am, ele está no presente. Quando eu tenho uma frase no presente, no discurso direto, a regra pede para eu alterar o tempo verbal para o simple past, que é o passado simples. Então, teremos she said that she was sad that day. Então, nós vamos trocar o today pelo that day. Ou seja, naquele dia. Ela disse que estava triste naquele dia. Pode ser que agora ela nem esteja mais triste. Outro exemplo. She said, I am a makeup artist. Bom, aqui eu trouxe esse exemplo para explicar para vocês que em determinados casos em que vamos ter o presente simples, a regra ela pode ser um pouco diferente. Se eu digo que eu estou triste, isso é momentâneo. Ou seja, não é uma situação permanente, assim como eu tenho make-up artist. Quando ela disse I am a make-up artist, ela disse eu sou uma maquiadora. Quer dizer, é a profissão dela. Então, se eu reportar esse discurso usando o was, usando o meu verbo no passado, pode ser que isso vai soar um pouco estranho, porque eu vou dizer que ela disse que era. She said that she was a make-up artist. Fica estranho uma vez que ela não era maquiadora, mas ela ainda é. Então, o presente, e esse presente se referir a uma verdade que é permanente, existe a variação de você poder manter o presente simples no discurso indireto. Mas olha só, é importante nós percebermos também que trata-se de uma possibilidade, você precisa analisar a frase se de fato ela é cabível, de emprego dessa forma como eu estou explicando para vocês. Caso seja uma prova de vestibular e vamos supor que lá não tenha essa opção no presente, mas tenha no passado, obviamente que a resposta, pela lógica gramatical, seria o emprego do passado. Porque na regra é posto que as frases no discurso direto que estão no presente, quando reportadas para o discurso indireto, elas mudam para o passado,
certo, gente? Então, é bem interessante a gente reconhecer essa possibilidade que temos, e uma vez que a gente reconhecer essa possibilidade, fazer uma análise mais acurada quando for responder e vermos contextualmente o que seria mais ideal. Vamos para uma frase no passado. Olha só. I traveled to Acapulco last summer. A frase está no passado simples, está no simple past. O meu verbo é o verbo viajar, traveled. Eu viajei para Acapulco no verão passado. Jack told me. Aqui a gente tem algo bem interessante também de analisar. Na frase anterior, nós aprendemos que o said é dizer. Então, quando nós analisamos a frase no exemplo anterior, she said, I am a makeup artist, nós tivemos o uso do verbo said, que é o passado do verbo say, que é o verbo dizer. No exemplo que temos agora, com o verbo told, já nós temos o verbo tell, porque told é o passado, irregular do verbo to tell, que é o verbo dizer. Por que antes eu disse said e agora eu usei o told me? Porque agora eu tenho uma frase reportada e eu tenho para quem ela é reportada. Só que em traveled ele vai se transformar no passado perfeito. Passado perfeito na língua inglesa é muito simples de ser feito. Então, quando eu tenho discurso reportado do tempo passado, eu usarei um tempo que na língua inglesa nós denominamos past perfect, que é a junção do verbo auxiliar had, que é o have no passado, mais o passado particípio do meu verbo principal. Como travel é um verbo regular, o passado particípio dele se dá de igual forma do passado simples, que é com a colocação de ed. Então, olha só, Jack told me, o Jack disse a mim que ele tinha viajado. Jack told me that he had traveled to Acapulco last summer. Então, a expressão last summer, ela vai se manter, porque aqui ela não vai causar para nós complicação alguma. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero ter ajudado vocês a sanar aí essa dúvida que às vezes nós temos sobre quando e como utilizar esses tipos de discurso, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. Na língua inglesa nós vimos aí algumas regras bem importantes que eu acredito que pode ter ajudado vocês. A diferença dos tempos verbais é fundamental você sempre ter a listinha aí, sempre ter o esqueminha aí em mãos ou memorizado na cabeça, para que sempre você for fazer a transferência de um discurso para o outro, você aplicar essas estruturas corretamente. Por hoje é só então. See you, bye bye!